Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Oswaldo. Esse aqui é o curso de programação de computadores. Por que estudar programação de computadores? Os computadores, eles mudaram o mundo. Os computadores têm 50 anos de existência e um pouco mais de 50 anos. Eles mudaram a forma como a gente escreve, mudaram a forma de se fazer engenharia, de se fazer medicina, de se fazer música, cinema, de se fazer política, de governar. Bom, as manifestações só foram possíveis graças aos computadores. A engenharia e as ciências mudaram completamente com o advento dos computadores. E conhecer bem computadores, gente, para vocês, futuros cientistas e engenheiros, é muito bom. Sempre tem uma imensa aplicabilidade prática. E para se extrair o máximo de proveito de um computador, é preciso saber programá-lo. E é esse que é o objetivo aqui desse curso. E além disso, o raciocínio que se emprega em programação de computadores, ele é um raciocínio muito útil para toda a vida. Sabe por quê? Em todas as áreas. Porque é um raciocínio de composição de peças para montagem de coisas maiores. Bom, o que são computadores? Quando a gente pensa no computador, talvez a primeira ideia que venha seja essa daqui, uma coisa parecida com esse daqui. Então, apesar disso aqui já estar bem antiguinho, isso é de 1981, os computadores hoje ainda são parecidos com esse daqui. Esse foi vou aproveitar aqui para contar algumas anedotas aí, da computação. Esse foi o primeiro computador lançado pela IBM, que nessa época era, de longe, a empresa mais poderosa do mundo na área de computação. Até hoje é muito poderosa, mas a Apple, Microsoft e talvez outros aí sejam maiores do que ela. Mas na época, o domínio da IBM era total. Certo? Ela reunia a melhor tecnologia do mundo, a maior fatia do mercado, tudo, tinha tudo, enfim. E computadores pessoais estavam surgindo. O IBM PC não foi o primeiro, não. Teve vários antecessores. Mas com o peso da IBM, ele foi o mais influente de todos. Bom, então a IBM lançou de uma forma diferente da que ela costumava fazer. Certo? A IBM era uma indústria muito verticalizada, no sentido que ela fazia o disco, ela fazia a memória, fazia o circuito integrado, o processador, fazia o armário que punha o computador, fazia tudo. Bom, o software todo, o sistema operacional, os compiladores, as aplicações, tudo a IBM que fazia, pegava aquele pacote completo. Mas, para o mercado de computadores pessoais, que ela via como um brinquedo na época, ela não deu muita importância. Como a coisa estava crescendo, ela falou, vou pôr um pé nisso daí. E resolveu agir de uma forma diferente. Resolveu comprar tudo quanto é coisa. Tá? Vou comprar isso, vou licenciar aquilo, vou fazer dessa forma para eu ter uma entrada mais rápida no mercado. Ela, nessa época, procurou, gente, a Microsoft, que era uma firma muito pequenininha, que fazia compiladores de BASIC e coisa assim para os tais microcomputadores que tinham na época, para os computadores pessoais que tinham na época, que eram computadores mínimos. Então, o Bill Gates e o Paul Allen, que tinham praticamente só os dois na empresa na época, eles tinham alguma reputação, foram procurados para fazer um sistema operacional para o novo IBM que seria lançado. Coincidiu que nessa época eles tinham sido procurados, eles são lá de Seattle, né? E eles tinham sido procurados por um desenvolvedor lá de Seattle, querendo vender para eles um sistema operacional. Pois eles então venderam para a IBM o que eles ainda não tinham. E compraram desse cara aqui, gente, o Tim Patterson, eles compraram o MS-DOS, que foi um precursor do Windows, por $50 mil. Bom, isso rendeu bilhões para a Microsoft. Bom, eu vou explicar por que rendeu tanto dinheiro para a Microsoft. O contrato da IBM, a toda poderosa, a sabichona, que tinha tudo, dominava tudo, certo? Foi feito sem uma cláusula de exclusividade. E a proposta do IBM PC foi de ser uma arquitetura aberta. Certo?
A única coisa que era fechada, patenteada, era o BIOS, uma parte do software lá, do hardware, uma mistura ali, que trabalha com a parte mais básica de entrada e saída. Bom, o resto era tudo livre. Esse contrato com a Microsoft, então, ele foi feito sem exclusividade. A Microsoft depois vendeu para Dell, Compaq, HP e todos os outros milhares de fabricantes de PCs que surgiram, todos eles compraram o DOS da Microsoft. Tá bom? O resultado, poucos anos depois, gente, a Microsoft se tornou maior que a IBM. Tá bom? Então, você pode dizer assim, poxa, esse Tim Patrick, que era o desenvolvedor, vendeu por $50 mil, uma coisa que rendeu bilhões de dólares, literalmente, depois. Tá, é muito mais compreensível ele ter feito isso. Ele tinha lá um produto que ele mesmo tinha feito, $50 mil, gente, se alguém me oferecer $50 mil para qualquer programa que eu tenha desenvolvido, eu vou ficar bem alegre. O cara vendeu alegremente o negócio dele e não enxergou o que poderia acontecer com aquilo. Tá bom? E a IBM, entretanto, cometeu um erro imperdoável. O que eu quero dizer com essa história inteira? É que os computadores têm evoluído muito rapidamente e a direção de evolução não é facilmente previsível. Tá bom? Ou seja, a IBM, que detinha tudo, sabia tudo, tá bom? Que era um bando de homens de negócios, aliados aos engenheiros, aos cientistas de computação mais competentes do mundo inteiro, tiveram um erro de previsão dessa forma que fez a IBM virar uma empresa menor. Tá bom? Ainda é muito grande, muito poderosa, mas não é grande como a Apple, não é grande como a Microsoft. Bom, vários computadores, gente, eles não parecem com o IBM PC, não. Certo? Eles ficam escondidos. Você sabe o que a gente chama de processadores embarcados. Eles ficam aí nos fornos de micro-ondas, máquinas de lavar, nos carros, nos celulares, claro, né? Os smartphones aí, todo mundo percebe que são computadores, tá bom? Mas mesmo os primeiros celulares já tinham computadores lá dentro deles. Certo? São processadores pequenininhos que têm, em geral, uma função mais específica, mais adequada àquele aparelho lá no qual eles estão embutidos. Outros que não se parecem com o IBM-PC são na direção contrária, são enormes. Certo? Esse aqui é o Blue Gene, que foi construído em 2006. Tá bom? Ele é capaz de fazer, gente, 478 trilhões de operações aritméticas em um segundo. Na época, ele foi o computador mais poderoso do mundo. E a gente usa esse nome de supercomputador para designar aqueles que são mais poderosos de sua geração. Porque o supercomputador de hoje, daqui a amanhã ele é um computador normal, depois da manhã ele já é um computador fraco. Tá bom? Esse meu notebook aqui certamente é mais poderoso que alguns dos primeiros supercomputadores. Qual foi, para vocês terem uma ideia da rapidez dessa evolução? Olha só aqui essa evolução recente aqui, tá bom? Então, em 2006 tem esse Blue Gene que eu mostrei para vocês, com 478 trilhões de operações por segundo. Tá bom? Em 2008, o Adriano dobrou isso daí, certo? Ele atingiu 1.000 trilhões de operações aritméticas por segundo, em petaflops, que a gente chama. Em 2010, bom, mais do que dobrou esse Tianhe, não sei como é que pronuncia isso, tá bom? Um chinês, certo? Foi o computador maior do mundo na época, né? Que atingiu isso aqui, 2,6 petaflops. Em 2011, tá bom? O sistema K foi um passo grande aqui, pulou de 2,6 para 8 petaflops. Ou seja, multiplicou por 3, um pouco mais do que 3, isso daqui. Tá? Em 2012, bom, esse Cray, aqui, Titan Cray, certo? Ele dobrou a potência disso daqui também. Tá bom? Em 2013, agora, tem outra vez um novo modelo desse computador chinês, ele atingiu 33,86. Então vejam vocês que de 2 em 2 anos dobra a potência de computação. Bom, se vocês olharem o preço, é basicamente constante. Isso é uma regra que vale para PCs também, gente. O pessoal que já estudou isso, a cada 18 meses, pelo mesmo tanto de dólares, você compra o dobro de potência computacional. Ou seja, menos de 2 anos, você consegue comprar o dobro. Então, se você precisa de um computador, você pode esperar um pouquinho com aquele mesmo dinheiro, que daqui a pouco você tem um mais poderoso. Bom, e é importante saber, um fato que poucos sabem,
que todos os computadores, pequenos ou grandes, têm o mesmo poder de transformação de informação. Porque um computador faz isso. Ele pega uma informação de entrada, transforma em informação de saída. Quais transformações que esse computador aqui consegue fazer e quais que o Blue Gene consegue fazer? As mesmas. Desde que eu tenha alguns dispositivos externos aqui, eu precisaria de ter um monte de discos aqui pertinho para ele conseguir fazer a mesma coisa. Mas dados dispositivos de armazenamento externo em quantidade suficiente, todos os computadores são equivalentes. Eles conseguem fazer as mesmas transformações de informação. Bom, e quais são essas transformações de informação possíveis? Elas são, tem uma conjectura, bom, que é que um dispositivo teórico inventado pelo Alan Turing, concebido pelo Alan Turing em 1937, ele é um matemático inglês, antes dos primeiros computadores serem construídos, certo? Ele concebeu um dispositivo teórico cuja possibilidade de transformação de informação é, até hoje, um limite para todos os computadores. Tá bom? Nenhum computador faz transformações maiores do que as que a máquina, que hoje em dia é chamada de máquina de Turing, que você tem esse dispositivo teórico, e um computador bem pequenininho consegue fazer tudo que uma máquina de Turing consegue fazer. Tá bom? Então, nesse sentido, eles são equivalentes, eles conseguem fazer as mesmas operações. Tá bom? Mas o que acontece é o seguinte: a velocidade com que a informação é transformada determina o seu valor. Ou seja, então, para que ele vai querer aquele grandão se ele faz a mesma coisa que o pequenininho, que é muito mais barato? Bom, é pressa, certo? E competitividade. A ideia é essa. Bom, se eu pegar o computador que roda lá no supercomputador do INPE, Cachoeira Paulista, que é aquele que faz previsão de tempo para a Globo, e adaptá-lo para rodar nesse aqui, né, cheio de disco aqui fora, etc., eu vou conseguir fazer a previsão, sim, do tempo para amanhã. Só que eu vou terminar daqui a 2 semanas. Ou seja, então, como caso esquema, para dizer que a informação daqui a 2 semanas não vale mais nada. Bom, se você quer passar um filme e o filme não passa na velocidade que é natural para a nossa visão, a informação foi embora. Ele está passando o mesmo filme que o outro, mas não serve para nada. Bom, e isso veio desde os primeiros computadores. Aliás, os primeiros computadores foram concebidos, foram construídos no pós-guerra, em 1945, 46, por aí. E o objetivo era claro: dos Estados Unidos fazer bombas atômicas mais rapidamente, projetar bombas atômicas mais rapidamente que a União Soviética. Tá bom? E vice-versa. Hoje em dia, normalmente, se você olhasse potência computacional por dólar que você investe, isso aqui tem uma relação muito melhor. Certo? A conta, cada operação aritmética é mais barata aqui do que num supercomputador. Então, por que eles compram, gente? É por causa disso, por causa de competitividade. Bom, a Boeing, supercomputadores são muito usados em aviação, porque eles simulam túneis de vento, eles são essenciais para o projeto de alguma coisa. Então, a Boeing podia falar assim: para que eu vou gastar 30 milhões de dólares nesse supercomputador, mais 10 milhões de dólares por ano de manutenção e não sei o que mais, tá certo? Se eu esperar 5 anos, um computador normal vai ter a mesma potência de computação do que esse que eu tenho aqui agora. Ela não pode se permitir fazer isso, porque a Airbus vai pagar, sim, pelo supercomputador, esses 20 milhões de dólares, vai projetar aviões mais rapidamente, mais competitivos que os da Boeing, e durante esses 5 anos ela terá ganho uma fatia de mercado que a Boeing nunca mais se recuperaria. Tá bom? Então é por isso que existe o mercado de supercomputação. Ou seja, por isso que se paga por computadores mais rápidos.